boa tarde, boa noite, conforme a hora estás a ver o vídeo, sinta-se cumprimentado. Eu sou o professor Maldonado Augusto Bolacho, professor de Química, licenciado pela Universidade Pedagógica. No vídeo de aula de hoje, iremos resolver o exame de Química da 10ª classe do ano 2020. Desde já, para você que é novo no canal, convido-te a se inscrever, a deixar o teu like, a partilhar nos comentários, a escrever que você gostaria de ver resolvido no canal. Como já havia referenciado nos vídeos anteriores, que o objetivo do nosso canal é apresentar e resolver exames e diminuirmos os índices de reprovação. Desde já te convido que assistas o vídeo, convido que resolvas o exame juntamente conosco e aprenda junto conosco. Sendo assim, vamos ao que interessa, que é a resolução do exame. Ela diz o seguinte: dado o átomo Y com massa do número atômico 12, número atômico 6 e massa atômica 12, onde Y não representa o símbolo de um elemento químico. A linha A pede-nos para fazer a distribuição eletrônica. Então, para fazer uma distribuição eletrônica, vamos dizer que Y com número atômico 12, massa 6, aqui o que temos que fazer é usarmos a distribuição eletrônica segundo Bohr. Então, esse é o segundo nível de energia. Então, 6 eletrões, aqui já está feita a primeira distribuição eletrônica. E a linha B diz qual é o período e qual é o grupo e o período que pertence a esse elemento. O número de eletrões aqui representa o grupo. Você vê que o elemento está no quarto grupo e os níveis de energia representam o período. Nesse caso, estamos a dizer que está no segundo período. Então, o elemento está no segundo período e quarto grupo. Temos aqui número 2. A pergunta número 2, ela nos pede para mencionar as variedades alotrópicas do carbono. As variedades alotrópicas do carbono são diamante, depois temos o grafite e por fim carbono amorfo. Então essas são as 3 variedades alotrópicas do carbono, que são diamante, grafite e carbono amorfo. Número 3, o número 3 diz o seguinte: o carbono reage com oxigênio formando monóxido de carbono. A linha A nos pede para escrever e acertar a reação química ou a equação química desta reação. Primeiro vamos escrever o carbono, que vai reagir com oxigênio para formar o monóxido de carbono. Então essa é a reação. Carbono reage com oxigênio para formar monóxido de carbono. Agora temos que acertar. Então acertar, vamos pôr 2 aqui e 2 aqui. Desta forma a equação está acertada. E a linha B diz: mencione 2 aplicações do monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é usado na obtenção, de metais. Como ele é usado na obtenção de metais, ele é usado para como um redutor. Exemplo, no óxido de ferro, para obtermos o ferro metálico. Na obtenção de níquel, aplica-se o monóxido de carbono. E uma outra aplicação que ela apresenta é na produção, podemos dizer assim, é obtenção também de compostos orgânicos. Então também ele usa-se para a obtenção de compostos orgânicos.
Número 4 diz o seguinte: os carbonatos são sais de ácido carbônico e sofrem decomposição térmica. Então, a linha A, né? A linha A diz: escreva a fórmula química do carbonato de magnésio. Então, a fórmula química do carbonato de magnésio é esta. Esta aqui é a fórmula química do carbonato de magnésio. A linha B diz o seguinte: escreva a equação acertada em sua decomposição térmica. Aqui é a equação acertada do carbonato de magnésio e sua decomposição térmica, né? Então, a decomposição térmica, então vamos pôr aqui, esse símbolo aqui indica processo de decomposição. Então, logo o que nós vamos ter o óxido de magnésio, o óxido de magnésio, mais dióxido de carbono. Como podemos verificar, essa equação já está acertada. Temos aqui carbono, né? Um átomo de carbono. Temos aqui também carbono. Depois temos oxigênio. Não, aqui também temos oxigênio. Então, oxigênio são 3. Aqui são 3. Temos um carbono, um magnésio e um magnésio. Número 5 diz o seguinte: observe a seguinte cadeia carbônica e classifique a cadeia quanto ao fechamento. Quanto ao fechamento, temos uma cadeia aberta. Quanto à disposição dos átomos, temos aqui uma cadeia ramificada. Depois temos aqui, quanto à disposição dos átomos ramificada. Quanto à natureza, essa é uma cadeia homogênea. É homogênea porque não vamos ver que aqui o oxigênio, ele faz parte da cadeia como a função, mas ela não é aqui, não aparece como uma ramificação, ou seja, que ela é uma função orgânica e não uma ramificação. E por fim, quanto ao tipo de ligação, temos aqui a cadeia pode ser classificada em saturada, porque temos apenas ligações simples, ou seja, são ligações de carbono. Se tivéssemos ligação dupla ou tripla, seria insaturada. E continuando, número 6 diz assim: dadas os compostos, temos aí 2 compostos. A linha A, né? Temos aqui a linha, dados os compostos, né? Temos aqui, primeiro temos os compostos acima. Então diz para a linha A que nos pede para nomear os compostos segundo o PAC, né? Então temos o primeiro composto. Então a linha A, como estava a dizer aqui, temos a linha A temos para nomear esse composto aqui segundo o PAC. Então, como podemos verificar, nomenclatura usual. Então, na nomenclatura usual, nomeamos os radicais e a terminação aqui, ela vai ser chamada de radical, já que a terminação que está no meio, então vai tomar o nome de metano. Então, na nomenclação usual, nós nomeamos os radicais, não é isso? Então, sendo assim, temos 2 radicais metil, então aqui vai se chamarmos de metil metano. Essa aqui é a nomenclatura usual deste. E a linha B nos deram este composto. Estão a pedir para a gente nomear o composto B segundo o PAC. Então, segundo o PAC, para se nomear um composto, primeiro se identificar a cadeia mais longa. Nesse caso, vamos contar que temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, podemos escolher essa ordem como a cadeia mais longa. Então, 1, 2. Então, vamos enumerar a cadeia mais longa. 3 e 4. Então 3 e 4. Então agora vamos pôr os nomes das terminações, né? Dos radicais primeiro. Então temos 2 radical metil. Então temos na posição 2,2 de metil, porque são 2 radicais metil. Então agora vamos nomear a cadeia que é butano. Então o nome fica 2,2 de metil butano. Então temos
os compostos da linha A, temos aqui CH3, CH2, CH2 e CH3. Então, a linha A diz o seguinte: escreva um isômero de cadeia. Então, isômero de cadeia. Então, esse elemento ele é um N-pentano. Então, N-pentano. Então, o que nós queremos agora aqui é um isômero de cadeia. Então, vamos escrever aqui isômero de cadeia. Como vai ficar o isômero de cadeia? Então, significa que temos aqui, vamos pôr CH3, vamos pôr aqui uma ramificação, né? Então, CH2 e CH3. Então, como podemos verificar, esse aqui em cima temos 1, 2, 3, 4 e temos 5 átomos de carbono. Então, aqui embaixo também teremos 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, desculpa, são 5 átomos de carbono. Então, são 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono. Então, esse vai se chamar, por exemplo, de 2-metil-butano. E a linha B diz o seguinte: escreva para o composto B um isômero de posição. O que nós queremos aqui é o isômero de posição do composto B. Então, vamos escrever isômero de posição, né? Então, como vai ficar o isômero de posição? Ele é só movermos a posição, ou seja, é só movermos o radical. Então, vamos pôr aqui CH3, CH3, CH2, vamos verificar, temos quantos carbonos aqui no composto B que nos deram. Temos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos ver o composto que estamos a escrever. Temos 1, temos 2, temos 3, temos 4 e vamos escrever o último e 5, que é CH3. Então, este é o isômero de posição do composto B. Então, fica desta forma aqui. Então, temos aqui o número 8. O número 8 diz: complete e acerte a equação que se segue com base na síntese de Hurst. Então, temos aqui, queremos escrever e acertar com base na síntese de quem? De Hurst. Então, fica CH3, CH3, e temos aqui CH2, Cl, mais o sódio. Então, é para escrevermos e acertarmos segundo a síntese de Hurst. Então, como vai ficar usando a síntese de Hurst? Então, vamos escrever ser CH3, CH2, CH3, mais cloreto de sódio, né? Mais cloreto de sódio, e aqui uma ramificação, CH3. Então, fica desta forma aqui. Então, esses são os produtos que nós obtemos. Significa que teremos aqui na posição 2, então o nome vai se chamar 2-metilpropeno. Então, temos aí o número 9, diz: observe a equação abaixo que traduz uma regra de substituição. Vamos passar a equação. Temos aqui CH3, CH2, CH2, CH3. Temos aqui mais NO2. Então, importa referenciar essa equação aqui. Esse aqui é o ácido nítrico, né? É o ácido nítrico. Ele está dissociado, né? Então, esse aqui é o ácido nítrico, só que aqui está escrito da forma dissociada. Então, como vamos completar a reação? Então, usando a regra de substituição, que é de Markov-Volkov. Então, a regra, vamos escrever CH3, completando a equação, né? CH2, que é N2, né? CH
2 CH3 mais H2O. Então essa aqui é a equação acertada ou completa desta reação segundo a síntese de Wurtz. A linha B nos pede para depois de completar essa equação, isso aplicou-se a regra de Markov-Volkov. Então, o que diz essa regra? Então, a regra de Markov-Volkov, ela diz o seguinte, né? A regra de Markov-Volkov diz que nas reações de substituição, substitui-se o hidrogênio ligado ao carbono menos hidrogenado da cadeia. Isso que diz a regra de Markov-Volkov. E vamos agora para o número 10. O número 10 diz assim: escreva a fórmula racional do buteno 1. A forma racional do buteno 1. Então a forma racional do buteno 1 é esta. Aqui é CH. Aqui essa é uma ligação. Pois aqui temos CH2, CH3. Então eis aqui a forma racional do buteno 1. Diz o seguinte: dado o composto, temos aqui o composto, né? CH3. O composto dado é este. Temos aqui dupla ligação, temos carbono, CH2, CH3. Agora temos uma ramificação aqui. Temos aqui esse composto. O pedido é para escrever o nome segundo IUPAC. Então, para escrever o nome segundo IUPAC, primeiro é nomearmos a cadeia mais longa. Então, a cadeia é essa: 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5. Então, podemos ver que aqui temos na posição 3, temos um radical etil, né? Na posição 3, e na posição 2 temos um radical metil. Por fim, vamos escrever o nome da cadeia, que é penteno, e a posição de dupla ligação na posição do carbono 2. Então o nome fica 3 etil, 2 metil, penteno 2. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo até ao final. Queremos te convidar para que possas partilhar este vídeo com amigos e familiares, para que o canal possa crescer, para que muita gente possa ver. Desta forma você irá nos ajudar e nós iremos te ajudar. Então, desde já, convido que deixe o seu comentário mais uma vez, se inscreva para você que tinha esquecido de se inscrever, deixe aquele like, deixe aquele teu comentário e partilhe o vídeo. Até o próximo vídeo, que é a resolução de mais exames de química e o mundo relacionado à química. O meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.